Bom, vamos falar agora então sobre pecuária. Afinal, o mercado físico do boi gordo encerrou o mês de setembro com uma alta superior a 22% em praças importantes como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Segundo o acompanhamento da Pátria Agronegócio, será que já podemos afirmar que esse movimento consolida a recuperação da atividade? Quem vai responder isso para a gente, trazer demais destaques do setor, é o analista de pecuária da Pátria, o Ronald Macuco. O Ronald que está aí em Goiás. Eu lembro, Ronald, que a gente tem um quadro aqui no Rural Notícias, né, que é o TBT, que a gente volta no tempo, né? E hoje eu estava mexendo aqui, voltei 2 anos no tempo, em outubro de 2021, e eu vi que a arroba valia, 2 anos atrás, R$ 285. Hoje, essa notícia de 220 já é um pouco comemorada. Queria que você falasse quais são os fatores que justificam essa alta e se já é uma tendência. Boa noite. Boa noite, Petras. E vamos aqui pontuar, né? O mês de setembro foi um mês de otimismo muito bom e parece que esse otimismo para a arroba vem para ficar. Se a gente olhar o mês de agosto, foi um mês de. Não tem comparação anterior, mas foi a maior queda percentuais para a arroba do boi gordo. O boi gordo em Praça Paulista, que você comentou aí, a 285 há 2 anos atrás, quando se olha no mês de agosto, a gente teve uma arroba trabalhando abaixo de R$ 200. Se a gente pega do começo de setembro até agora, dia 2 de outubro, a gente está falando exatamente que a arroba subiu em torno de R$ 40 por arroba. Exatamente. Em setembro a gente tinha uma arroba de 195. Hoje a gente chegou a ter o CPEA na casa dos 235. Então subiu nessa proporção, 22% a 23% de valorização. Isso vem para ficar? Acredito que sim. Reta final de ano aí, demanda interna deve continuar aquecida, exportação, estamos exportando em números, em volume muito interessante, só o valor pago aos frigoríficos que não está tão interessante, comparado com o que a gente projetava no começo do ano. Mas é um mercado que tem sustento, hoje, por vários fatores. Um deles, escala menores de abate nos frigoríficos. Segundo fator, o mês de agosto caiu tanto o boi que desestimulou o boi de novembro e o boi de dezembro. E aí as escalas de abate encurtou, e o mês de outubro está aí. Houve um movimento também do pecuarista segurando esse boi? Houve, mas na nossa percepção não foi tão agressivo comparado com a oferta menor de animais no coxo. Então, sim, essas recuperações de preço devem permanecer nos próximos dias. Bolsa subiu bem, agora mercado físico, não só no MS, Goiás e São Paulo, mas no interior do Brasil, onde você conversa com um pecuarista, há uma necessidade, uma procura maior por animais prontos para o abate. Agora, mais importante do que o preço é a rentabilidade, né? Eu sempre costumo dizer isso, porque também não adianta, lá atrás estava 285, mas o custo de produção também era bem maior do que está sendo hoje, né? O que você pode falar em relação a essa questão, na relação de troca mesmo, né? Arroba nesse patamar, ainda o pecuarista trabalha com margem negativa? Como é que está a questão do custo para reposição, por exemplo? Boa pergunta, Pet. E se a gente olhar para o mês de agosto, não tinha, tá? Não tinha rentabilidade no confinamento. E por isso que o mercado ele é soberano, né? O mercado ele equaliza. Ele equaliza a demanda com a oferta para, no final, a gente poder trabalhar e poder sobreviver desse mercado. Então, assim, se você olhar um mês atrás, a gente não tinha margem positiva para o confinamento. Quando se olha para a cria, o pior momento também foi no final de julho para agosto. Mercado de cria, quem produz bezerro, teve os piores preços dos últimos 4 anos sendo ofertado em agosto, julho de 2023. Hoje já tem uma margem positiva dentro do confinamento. O custo dos ingredientes, dos ingredientes para a ração dentro do confinamento, ele ainda está flat, ainda está muito neutro, tendo a melhora já no interior, a gente já vê milho melhorando o preço para o milhocultor, fazendo com que o confinador tenha uma dieta um pouco mais cara, mas o movimento do boi no mês de setembro foi muito mais alto do que os ingredientes, fazendo com que a rentabilidade do confinamento melhorasse bem. Ainda traz incerteza? Traz. Hoje, se você tem uma margem positiva no confinamento, que seja algo rentável, acima de 12%, 10%, recomendo já montar alguma proteção. Acredito no boi corrigindo para que esse patamar de 200? Não. Mas pensando em gestão, é super indicado.
O momento da cria, se você pensar em rentabilidade, acredito, Pérez, que é um excelente momento para entrar na cria. A margem está interessante? Não está interessante, mas é da agora para frente que a gente começa a ter essa virada de ciclo. Como o ciclo pecuário ele prolongou um pouquinho mais na parte da baixa, e aí a baixa nos surpreendeu, todos os analistas que falam aqui com vocês trazem esses dados, foi uma baixa muito a mais do que a gente projetava. A gente projetava um boi médio em Praça Paulista 220, 225, a gente teve boi a 195, fazendo com que a margem da cria ficasse muito, muito apertada. Hoje eu já vejo uma boa oportunidade olhando para a cria em médio e longo prazo. Excelente momento para entrar na atividade da cria. Perfeito. Ronald Macuco, que é analista de pecuária da Pátria. Muito obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui. Uma ótima noite e mande um abraço para todos os goianos aí. Obrigado, Petros. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar bastante atentos para essa reta final de ano e começo do ano de 24, tá bom, Petros? Valeu, obrigado.